Olá, crianças! Bom dia! Estão prontas para mais um devocional? Hoje nós iremos aprender sobre o Ló. A história dele está lá em Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 19. Ló era filho do Harã e o Harã era irmão do Abraão. Vocês se lembram que antes do Abraão ter seu nome mudado, ele se chamava Abrão? Então, nesse tempo, o nome dele ainda não havia sido mudado e ele ainda era conhecido como Abrão. Quando o Senhor disse para que Abrão saísse da sua terra e fosse para uma terra que ele lhe mostraria, Abrão levou a sua esposa Sarai, levou todo o seu gado e também levou o seu sobrinho Ló com ele. Quando eles chegaram a essa terra, haviam muitos animais, porque os dois tinham muito gado e muito rebanho. Então, já não tinha coisas suficientes para sustentar tanto os animais de Abraão quanto os animais de Ló. Então, Abraão pensou bem e falou para que Ló escolhesse um lugar para que ele fosse para esse lugar, e Abraão escolheria um lugar bem longe do que Ló escolheu, para que cada um pudesse cuidar do seu rebanho nesses lugares separados. Então, Ló olhou para frente, viu uma campina bem linda e escolheu essa campina. Abraão continuou em Canaã e Ló seguiu seu caminho pela campina. Ele seguiu seu caminho com todo o seu rebanho e foi montando tendas. Sabem aquelas barracas de acampamentos? Essas tendas eram como se fossem essas barraquinhas. Ló foi montando, até que ele chegou em uma cidade. O nome dessa cidade era Sodoma. Porém, as pessoas dessa cidade eram pessoas muito ruins, pessoas que não obedeciam ao Senhor e que desagradavam a Deus. Elas pecavam demais sem se importar com o que Deus achava. Então, Ló ficou nessa cidade e depois de um tempo houve uma guerra. Quando houve essa guerra, Ló foi preso. Porém, Abraão, com a ajuda do Senhor, conseguiu libertá-lo. E ele virou um homem livre novamente. Depois de um tempo, o Senhor prometeu a Abraão que ele teria filhos e mudou o seu nome. Então agora, Ló já chamava ele de Abraão. Depois de mais um tempinho, apareceram 2 anjos para Ló na casa dele. E Ló os convidou para que esses anjos comessem junto com eles. Então os anjos entraram. Quando os homens dessa cidade descobriram isso, foram até a casa de Ló para fazer mal contra esses anjos. Porque lembram que eu falei que essas pessoas eram pessoas bem maldosas? Então, elas queriam fazer mal contra os 2 anjos. Porém, Ló os defendeu e não permitiu que fizessem mal algum contra eles. Estes anjos, então, puxaram Ló para dentro de casa e fizeram com que essas pessoas ficassem cegas. Elas ficaram tão cegas que elas nem conseguiram achar a porta de Ló. Então, Ló falou para os 2 homens que se casariam com as suas 2 filhas que eles teriam que sair daquela cidade, pois a cidade seria destruída por conta da maldade que existia ali. Então, estes 2 homens não acreditaram em Ló e acharam que Ló estava enganando eles. Então, os anjos falaram para que Ló fugisse daquela cidade com a sua mulher e as suas 2 filhas. Ló, então, falou com a sua mulher, falou com as suas filhas e os anjos os tiraram dali daquela cidade. Quando eles chegaram do lado de fora, os anjos falaram para que eles fossem para o monte, porque se eles não saíssem dali, aquela cidade não poderia ser destruída. Então, Ló pediu para que os anjos permitissem que ele fosse para uma pequena cidade que havia perto dali. O nome dessa cidade era Zoar. Os anjos permitiram e eles foram para esta cidade. Assim que eles entraram nesta cidade, a cidade de Sodoma foi destruída, toda a cidade e também a cidade de Gomorra. Quando eles estavam no caminho, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, crianças, os anjos haviam ordenado para que ninguém nem olhasse para trás e nem parasse no meio do caminho. Porém, a mulher de Ló desobedeceu, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós precisamos ser pessoas que têm um coração obediente ao Senhor. Nós não podemos desobedecer, pois isso não agrada a Deus.
A mulher de Ló desobedeceu e virou estátua de sal. Já Ló, ele obedeceu ao Senhor e o Senhor o livrou de toda aquela destruição. Ló ficou bem e a salvo em outra terra. Sabem quando nosso pai e a nossa mãe falam para nós pararmos de brincar? Ou para nós pararmos de assistir? Ou de repente parar de jogar algum joguinho que você goste? Para almoçar, ou então para fazer o dever da escola, ou então porque chegou a hora de dormir? Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não entenda, a gente precisa obedecê-los, pois eles são autoridade sobre as nossas vidas e nós precisamos obedecê-los porque eles sempre sabem o que é melhor para nós. Quando a gente obedece, coisas boas acontecem com a gente e nós nos afastamos das coisas ruins. Vamos orar? Vou pedir para que vocês fechem os seus olhinhos e coloquem a mão no coração. Papai do céu, muito obrigada por mais este dia. Muito obrigada por mais este devocional. Obrigada pelo teu amor nas nossas vidas e pela tua misericórdia. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê um coração obediente e um coração que goste de te agradar. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Um beijo.